Então imagina se você já ouviu a seguinte história ou se você já contou a seguinte história. A gente estava ótimo, estava tudo super bem, assim, estava tudo indo muito bem, era o começo da história ainda, mas a gente estava super bem. E aí ele me convidou para fazer uma viagem com a família dele, com os irmãos dele, o pai, a mãe dele. E eu fui, foi incrível a viagem, na verdade. Conheci eles, eles foram super gentis comigo, a gente se deu super bem, foi tudo lindo, incrível. A mãe dele, adorei a mãe dele, ela me adorou também. E aí eu voltei dessa viagem, tava tudo mil maravilhas, tudo incrível. E aí de repente, por mensagem, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele não queria mais ficar comigo, que não dava pra ele naquele momento, que ele não tava querendo namorar, que ele não tava querendo nada sério naquele momento da vida dele. Que ele precisava ficar sozinho, que eu era uma pessoa incrível e que tava tudo certo, e que tinha sido ótimo me conhecer, e que era uma pessoa muito importante na vida dele, mas que ele não queria nada sério agora, por mensagem, e a gente terminou. E foi assim. Quer dizer, a gente terminou não, né? Ele terminou comigo. E aí, mais ou menos um mês depois disso, eu fiquei sabendo pelo Instagram dele que ele tava namorando uma outra pessoa. Tipo, namorando já, assim, meio quase noivo, quase casado já. E logo depois eles de fato foram morar juntos. Ou seja, não era que ele não tava querendo namorar, né? Não tava querendo nada sério, era alguma coisa comigo. Certo? Você já ouviu essa história alguma vez? Certamente sim. Ou você já contou essa história alguma vez. Hoje a gente vai falar sobre isso um pouco, isso que acabou ganhando o nome pra gente de amor líquido, né? Essa justificativa que a gente dá para essas histórias que se dissolvem repentinamente, desaparecem, se deslocam para uma outra coisa. O amor líquido. Mas para falar de amor líquido, a gente vai ter que falar de amor romântico. Eu acho que é importante para falar de amor líquido que a gente consiga falar de amor romântico antes, que é esse outro lado da história, essa grande narrativa amorosa, que é que faz oposição ao amor líquido. O amor líquido a gente vai entender que a gente está falando de uma dissolução e que estaria em oposição ao grande amor romântico, ao maior amor. Então a gente vai falar dessas duas coisas. É um vídeo de hoje assim cheio de grandes emoções. Então, com alguns spoilers de algumas histórias que eu vou usar, ou talvez da sua história mesmo, e também é um vídeo com esse que a gente chama hoje no YouTube, com alguns gatilhos, assim, né? Porque a gente vai falar de alguns assuntos delicados, então se você não tiver a fim de enfrentar essa montanha-russa de emoções, talvez não seja o vídeo para você. Mas vamos lá, falar sobre isso hoje. Bom, então primeiro para começar a história, a gente vai falar um pouco do amor romântico, né? O que é essa história do amor romântico, né? A gente fala muito disso, uma expressão muito batida e gasta que a gente usa, que a gente fala, isso é por conta do amor romântico, isso é porque eu fui criado com amor romântico, isso é porque eu vivi vendo comédia romântica, então acho que tudo é assim. Ou então, cara, eu sou assim por causa da Disney, das princesas e tal, as princesas acabaram com a minha vida, é uma fala que a gente escuta muito na vida, que assim, é como se a gente se lasca na vida por conta dessa educação cultural que a gente recebeu do amor romântico. Tá, mas o que é o amor romântico? O amor romântico tem a ver com o romantismo, né? Um movimento, né, artístico que acontece na virada do século XVIII para o XIX e tem alguns representantes disso, mas talvez o representante mais forte dessa história, que vem pra gente talvez mais marcante assim, seja a narrativa do Werther, que é do Goethe, né, alemão, que é do final do século XVIII, 1774, 75, uma coisa assim. E essa história do Werther é uma história que foi muito marcante para a galera daquela época, que meio que sobrou pra gente, desse cara que se apaixona, e aí tem o primeiro gatilho da história, esse cara que se apaixona pela Carlota, ou Charlotte, enfim, só que ela tá prometida para um outro cara, e é um amor total, né? Então é disso que a gente está falando, é um amor absoluto, que não faz sentido viver sem aquela pessoa, não tem como, não tem porquê viver sem aquela pessoa. E ele até é correspondido e tal, mas não pode acontecer. Resumindo, não pode acontecer. E como não faz sentido viver a vida em si, não faz sentido, a vida em si não faz sentido sem aquela outra pessoa, ele acaba se matando no final. E aí, por conta disso, parece, a narrativa, a história é que tem uma galera que se matou também por conta disso, uma coisa que ficou conhecida como efeito Werther, né? Que as pessoas copiaram o suicídio dele, a narrativa do suicídio dele, levou adiante outros suicídios. Por isso, então, que a gente está falando de gatilho e tal.
Bom, mas então a história fundamental seria essa, né, da marcação do amor romântico, né, um amor completo, total, que modifica a sua vida, que só faz sentido viver com aquilo, desse encontro, uma espécie de encontro absoluto, né, é o encontro, um encontro que carrega todo o sentido da sua existência. Quando a gente fala encontro de almas, por exemplo, né, quando a gente fala, a gente se encontrou e parecia que já existia uma história, parecia que já estava dado, guarda essa ideia porque isso vai ser importante no final pra gente, mas essa ideia de que parecia que a gente já era predestinado, o destino e tal, um encontro absoluto, um encontro de almas, né? Então a gente está falando do amor romântico, século XVIII, mas a gente poderia voltar um pouquinho mais atrás nessa história e falar, mas será que a culpa é do amor romântico mesmo? Ou a gente tem traços dessa narrativa amorosa antes disso? E a gente tem muitos traços dessa narrativa amorosa antes disso, antes do amor romântico, do romantismo em si. Um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho bom, é o Romeu e Julieta, que todo mundo conhece, né? Que é uma narrativa do século XVI, é de 1595, 96, mais ou menos isso eu acho, que o Shakespeare escreveu. É ainda uma peça da juventude, do final da juventude do Shakespeare, mas é a peça dele que fez mais sucesso, que mais foi montada e remontada assim. Talvez exatamente por conta desse tema, que é um tema tão popular, que funciona tanto, mas todo mundo conhece a história do Romeu e Julieta, eu acho. Vou contar uns spoilers aqui também de novo, mas vou contar aqui com algumas coisas que às vezes a gente esquece na história, que são importantes para essa nossa narrativa aqui. Romeu e Julieta se conhecem, se apaixonam e não podem ficar juntos porque as famílias são rivais, aquela história, né? Todo mundo sabe. Só que tem um detalhe importante nisso, que vai servir pra gente no final também, guarda pra gente. Guarda isso, que isso é importante, que é, quando o Romeu conhece a Julieta, no comecinho da peça, ele está apaixonado completamente, perdidamente apaixonado por outra pessoa, pela Rosalina. Ele está assim dizendo que a vida dele não faz sentido sem a Rosalina. E aí ele encontra a Julieta numa festa. Se você lembrar agora, se você quiser tentar lembrar aí do filme do Leonardo DiCaprio com a Claire Denis, é aquela cena do aquário. Você lembra da cena do aquário? Não vou botar porque eu não faço essas coisas, mas é a cena do aquário. Para quem gosta desse filme. E aí é importante, assim, e é legal pra gente pensar na temática da coisa líquida, né? Essa ideia do líquido que junta essas duas pessoas, né? Esse líquido, essa fluidez que a gente tá falando de amor líquido, só para guardar um tema aí que pode servir por alguma razão depois no nosso vídeo. Mas enfim, eles se encontram ali no filme, nessa versão do filme a gente vê o aquário, mas no original não tem aquário nenhum. Mas o que acontece no original é que o Shakespeare faz é que ele junta esses dois, o Romeu e a Julieta, e o que eles fazem é que eles falam um soneto juntos. A troca de diálogo dos dois, né, a conversa dos dois, se você juntar essa conversa, ela forma um soneto perfeito, né, como métrica, como estrutura. Não é que eles terminam a frase um do outro, como na comédia romântica hoje em dia, que é um clássico, mas eles fazem um soneto perfeito. Então, eles juntos fazem um soneto perfeito, de novo, essa ideia desse encontro absoluto, né? Esse encontro total, esse encontro de almas, esse encontro que não tem, né? De onde vem isso a gente não sabe, mas ele aconteceu e agora é isso que é a minha vida. E a partir daquele encontro, a vida deles está marcada para caminhar para um fim trágico, que está anunciado, na verdade, não é nem spoiler, porque está anunciado no começo da peça. O Shakespeare faz um prólogo contando que isso vai acontecer, que vai dar errado, que eles vão morrer. E aí, no decorrer da peça, uma sequência de erros, assim, uma tragédia de erros, e eles acabam não podendo ficar juntos, e a coisa acaba numa espécie de plano para eles ficarem juntos. Um finge que se suicidou, o outro acha que é verdade, acaba se suicidando, e o outro, então, que não tinha se suicidado, vê que o um se suicidou e se suicida. Então, a peça acaba com um suicídio duplo, assim, um suicídio duplo desses jovens. Eles são adolescentes, eles são literalmente adolescentes. Então é uma situação assim muito, muito terrível. A gente estava falando do Werther com o símbolo do suicídio como o caminho máximo do amor, né? Sem amor não tem sentido a vida. Então agora a gente tem um suicídio duplo, o que é um clássico que se repete, por exemplo, nas peças do Nelson Rodrigues. Essa fala dos amantes, dos apaixonados, Nelson Rodrigues, nosso talvez maior dramaturgo, enfim, de que vamos morrer juntos, né? O Nelson usa essa fala várias e várias vezes no trabalho dele, de um amante, o apaixonado, o enamorado falando para o outro, vamos morrer juntos e tal, porque isso seria a prova máxima, mais do que viver um amor,
que seria um amor real, né? Um amor concreto, essa ideia de vamos morrer junto, que é isso que marca nosso grande amor. Bom, mas então a gente poderia achar então que então será que foi o Shakespeare que inventou essa história? Foi o Shakespeare que marcou a primeira narrativa amorosa? Não, não foi. Se a gente voltar mais atrás, a gente vai encontrar outros exemplos dessa narrativa total, né? Desse encontro absoluto e tal. Eu gosto de dar um exemplo que está lá no Platão, na Grécia Antiga. Eu vou ler para vocês um pedaço. Eu vou ler para vocês um pedacinho do texto que está no Banquete do Platão, ou Simpósio, enfim, então, depende da tradução, mas é uma fala que ele coloca na boca do Aristófanes. Eu vou ler para vocês o que é a ideia do amor nesse momento. Lembra? Grécia Antiga, tá? Vamos lá, é rapidinho. O Aristófanes então vai falar de uma espécie de mito, que é o mito do andrógeno, né? Uma espécie de entidade que juntaria homem e mulher, né? Uma entidade, uma coisa, um ser que tem nele mesmo homem e mulher juntos. Pois antes o nosso corpo não era formado exatamente como hoje, era muito diferente. Em primeiro lugar, havia 3 sexos, não só o masculino e o feminino como agora, mas também um terceiro que unia os dois. E ele segue, o homem e fêmea. Mas nestes seres tudo era duplo. Tinham 4 mãos, 4 pés, 2 rostos, duplos genitais, etc. Então Zeus decidiu parti-los em 2, como se divide os marmelos para fazer conserva. Como todos se achavam então divididos, o anseio impediu as 2 metades a juntar-se. Elas se enlaçavam com as mãos, abraçavam-se, desejando fundir-se. De novo, guarda aí esse exemplo, quer dizer, desejando fundir-se, né? Então guarda aí o que é a ideia de fusão. A gente estava falando da água lá no aquário. Fusão é uma coisa que você junta 2 objetos, mas para juntar 2 objetos você precisa, antes de qualquer coisa, derreter esses objetos para conseguir juntar eles. Então a ideia, o ponto de fusão é quando você passa do sólido para o líquido, né? Depois tem o ponto de ebulição, que é do líquido para o gasoso, mas aqui nesse momento o ponto de fusão é a passagem para o estado líquido. Engraçado, né? Que a gente está falando de desejando fundir-se. Esse texto está lá na Grécia Antiga, no Platão, mas tem hipóteses e relatos, na verdade, bastante claros, de que talvez ele tenha se inspirado num mito hindu de 800 a.C., 800 a.C., né? Então, caramba, de onde que vem essa ideia desse amor total, desse desejo de encontro, de que vai fazer sentido, porque você tem uma coisa que antes estava unida e Zeus separa, e esses caras estão condenados a tentar se reencontrar, a ideia da cara metade, a tentar se reencontrar, porque quando você se reencontrar, quando você fizer de novo esse encaixe, que é uma fusão, você então vai conseguir fazer sentido sua vida vai funcionar, vai estar plena finalmente, né? Eu acho muito bom que isso esteja lá no Platão já. Mas enfim, vamos pegar essa ideia da fusão, né, do fundir-se, para a gente então agora tentar pensar. Acho que fica clara a ideia do tal do amor romântico, o que ele está relatando, assim, o que ele está argumentando, o que ele está defendendo. Agora vamos tentar chegar no amor líquido, para pensar que oposição é essa, porque parece que os dois são bichos opostos, né? De um lado amor romântico e de outro lado amor líquido. Será? Então vamos falar um pouquinho sobre amor líquido agora para a gente entender. Assim como a gente fala que o amor romântico acaba com a nossa vida, né? As princesas, as comédias românticas, tudo isso, eu estou assim lascado por conta disso, porque eu cresci desde pequenininho vendo essa narrativa do príncipe e da princesa da Disney e tal. Por outro lado, hoje em dia a gente se acostumou também a falar, cara, o problema da minha vida é esse tal do amor líquido, né? O problema é o amor líquido, né? O problema é o amor líquido acaba com tudo, as coisas não se sustentam, não ficam, você não sabe mais o que vai acontecer, a instabilidade do amor líquido, que a gente teria como exemplo máximo, assim, os aplicativos de relacionamento, o Tinder, né? O Tinder como esse nosso grande exemplo. E aí você fala, será que é isso? Será que é isso? Então vamos falar um pouquinho sobre amor líquido. O amor líquido, ele está dentro, é um conceito do Bauman, né? Que é assim, bem batido já a essa altura do campeonato. Bauman, tal, sociólogo, enfim. O Bauman cunhou esse termo aí dentro de um termo maior, assim, um guarda-chuva maior de terminologia, de ideia, de conceito, que é a modernidade líquida. A modernidade líquida, então, estaria em oposição à modernidade sólida, né? Então, o que é isso? Então, a modernidade sólida é esse momento de revisão de grandes valores, de revisão de sólidos por outros sólidos, nesse sentido. Então, a gente revisa valores, a gente coloca no lugar desses valores outros grandes valores. Isso é o começo da modernidade, vamos dizer assim, né?
Então a gente coloca grandes valores aí, grandes ideologias aí, grandes discursos aí nessa história. Então, só que, e aí isso marca o começo da modernidade, só que aí depois vem um momento aí que talvez é simbolizado muito fortemente pela frase do Marx, que é tudo que é sólido, não é exatamente essa frase, mas a ideia é tudo que é sólido desmancha no ar, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. E aí, a partir daí, o Bauman pega essa ideia de se tudo que é sólido desmancha no ar, então a gente pode pensar numa modernidade líquida, né? Que é uma modernidade que não tem mais uma forma definida. Então você não substitui mais uma ideia, assim, um discurso, uma ideologia por um outro discurso sólido. Então você faz agora uma substituição para um conceito de liquidez, né? Tudo pode mudar a qualquer momento. Você não tem mais grandes ideologias, grandes discursos, grandes instituições. Você tem uma diluição dessas coisas todas, de todas essas fronteiras nesse sentido, de todos esses contornos, de todas essas formas que são seguras, por assim dizer, e aí parece que tudo pode ser, você não sabe, você não tem mais certeza, e uma presença muito forte do capital, assim, né? Do capital e da ideia de consumo de mercadoria nessa história toda. E aí então, a função do mercado nesse sentido. E aí é nessa onda que entra a liquidez no campo relacional para o Bauman, e aí o conceito do amor líquido, né? Que é como é que você pensa os relacionamentos nesse momento onde nada é sólido, nada é fixo, tudo pode mudar a qualquer momento. E aí você rebate esse conceito dessa liquidez pro amor, né? Pro relacionamento. Então, tem algumas coisas que são importantes de entender nisso, que você então passa a pensar o tempo todo o conceito de troca, né? Então um objeto não tem mais o valor dele em si. Um objeto não vale o que ele vale para mim. O objeto vale o que vale para que eu possa trocar ele, para que eu tenha lucro com ele na troca. Então isso é uma coisa muito importante. As coisas não são mais as coisas, no sentido sólido delas. As coisas são o valor que elas podem ter numa troca, né? Então, você está pensando sobre isso o tempo todo. Que valor que isso agrega, que valor que isso pode me trazer, ou que eu posso ganhar com isso ou perder. E aí, nessa esteira, dessa lógica, a gente então passa a tratar o outro como mercadoria, né? Então, isso é muito importante na história. O outro é essa mercadoria que eu posso trocar a qualquer momento. Como eu posso trocar de carro, como eu posso trocar de celular, enfim, eu posso trocar o outro também se eu achar que eu vou ter vantagem, que eu vou ter lucro nessa troca, né? Como a gente não tem mais a instituição do casamento, da igreja regulando o casamento, para dizer essa relação tem aqui que se sustentar, como a gente não tem mais uma solidez nesse sentido, então parece que tudo pode ser. Isso causa muita insegurança, uma sensação de instabilidade mesmo, né? E aí é engraçado, né? Você fala, não, mas tudo pode ser, então não é mais o casamento que regula. Mas o que regula essa escolha, então? O que me faz ir em busca do próximo objeto? E lembrando, né, lembra lá de trás, pensando nessa liquidez, sempre que eu ouço a ideia de amor líquido, eu falo, mas é uma coisa boa, porque em certo sentido é um fluxo, né, uma fluidez, não é bom? Por que é tão terrível amor líquido assim? E aí essa ideia de que o tempo todo tudo pode ser trocado a qualquer momento, sem aviso, porque não tem uma regra, uma regulação, algo que diga que isso não pode ser trocado assim, como o casamento, que dá essa fantasia pra gente, né? Ah, não, o casamento regula a coisa com a monogamia. E aí mesmo que a gente tenha 5 casamentos na vida, então a gente não é monogâmico mais, teria que revisar o conceito de monogamia, uma monogamia serial, né? Uma monogamia que eu sou monogâmico agora com essa pessoa, daqui a um mês com outra pessoa. Mas a ideia de monogamia te dá a ilusão de uma certa estabilidade, de um certo controle. Mas então, se você retira isso da história, você fala, o que me garante o quê? Se não é o casamento que garante a solidez dessa relação, o sólido, né, a estabilidade dessa relação, o que garante? O que faz a coisa andar ou não andar? É a escolha, mas o que rege a escolha? E aí a gente põe a conta no amor líquido, a gente põe a coisa na conta do amor líquido, mas o que organiza a nossa escolha no final das contas, entende? Essa talvez seja a pergunta que a gente vai tentar responder já, assim, mas o que organiza a nossa escolha? O Bauman vai dizer que uma característica fundamental dessa modernidade líquida, do amor líquido, das relações nessa fase do mundo, assim, primeiro essa relação com o consumo, com a mercadoria, com essa liquidez do capital, né, um capital que se desloca para onde ele vai ter mais lucro, mas ele fala, tem duas coisas que são fundamentais nessa liquidez do relacionamento, duas coisas, uma é a facilidade de se conectar e a outra é a facilidade de se desconectar. Então uma seria a possibilidade de se conectar, a facilidade de se conectar, e a outra a facilidade de se
se desconectar, né? Então você não tem mais o risco do encontro, tudo que... É muito fácil se conectar, muito fácil se conectar com o outro, é muito rápido se conectar com o outro, então de repente vocês viraram uma relação que aconteceu e tal, não tem um processo mais de construção dessa relação, mas ao mesmo tempo você pode se desconectar. E aí quando eu escuto ele falando isso, eu penso, mas será que a gente se desconecta? Será que é isso mesmo que acontece? Será que estamos falando de uma desconexão nesse campo da virtualidade da relação, por exemplo, né? Nesse campo da virtualidade da relação, por exemplo, a gente está falando de uma desconexão, ou a gente está pensando no Tinder, por exemplo, talvez o exemplo máximo da história, quando a gente arrasta a tela, o que a gente está fazendo é desconectando desse outro aqui. É esse o impulso, é isso que rege essa escolha, é de se desconectar com essa outra coisa que já não interessa mais pra gente, que já não é mais a melhor mercadoria possível pra gente, ou quer dizer que a gente está buscando uma próxima escolha possível que pode ser a melhor escolha, né? O que é isso? O que impulsiona esse gesto em busca, talvez, do super crush, né? Do encontro e tal, o encontro que vai acontecer. Não tem, talvez, a ver com esse movimento lá do Romeu também, né? De, bom, agora eu tinha Rosalina, mas de repente eu tenho algo que pode ser melhor. De repente eu tenho algo que pode ser o encontro, que pode ser o encontro total, a fusão, a resposta para a minha falta, a resposta para o meu sofrimento, a resposta para essa vida que parece incompleta, que está lá no Platão, né? A resposta para isso que me parece faltar sempre, a resposta para essa angústia fundamental dessa separação, da gente como separado de alguma outra coisa. E aí é nesse momento que a gente vai inserir um conceito que é o conceito mais importante da nossa história, que pode ajudar a gente bastante a entender isso, que é um conceito da psicanálise, de um psicanalista específico que se chama Christopher Bolas, que é um psicanalista contemporâneo, ele está vivo agora, escrevendo e tal, produzindo. É bom porque ele está pensando o mundo de agora, muito mais do que a galera que estava lá em 1900, sei lá quanto, escrevendo. Ele está agora pensando e ele vai cunhar um conceito que se chama o objeto transformacional. Objeto transformacional. Né? Transformacional não é transicional, tá? Que é um conceito que está lá no Winnicott e tal. Não, então rapidinho, vamos entender que conceito é esse, que esse conceito abre pra gente uma coisa que fala, então talvez a culpa não seja do amor romântico, então talvez a culpa não seja do amor líquido. Tem uma outra coisa aí que tem a ver com o meu desejo, né? Com a minha falta e o meu desejo. Vamos lá pensar sobre isso. O nome do livro onde ele articula esse conceito é A Sombra do Objeto. Eu vou ler para vocês uma passagenzinha aqui rápida, tá? Que ele fala sobre a ideia do objeto transformacional e depois vai servir para a gente. Depois ele vai desenvolver essa história ao longo do livro várias vezes, mas vou ler. Na primeira parte desse trabalho, analisa a experiência que o bebê tem de seu primeiro objeto do bebê. A gente sempre vai voltar, né, na autoescrita, essa primeira parte da narrativa que na autoescrita a gente chama de prólogo. O prólogo, algo que vem antes da sua capacidade de narrar, assim, algo que está pró-logos, né, antes do logos, pró de antes. Algo que está lá antes da sua memória ser formada, esses 4 primeiros anos. É muito importante para a nossa história, marca muita coisa e a gente não sabe, está esquecido, né? Está no campo do inconsciente. Mas então vamos lá. Na primeira parte desse trabalho, analisa a experiência que o bebê tem de seu primeiro objeto. Este é, obviamente, quem? A mãe. Obviamente a mãe que, entanto, é menos conhecida como um objeto diferenciado, objeto no sentido de sujeito-objeto. Ela não é conhecida como um objeto diferenciado desse sujeito, que é essa pessoa, esse bebê. Com qualidades específicas, você não está pensando sobre esse objeto, o que ele é, o que ele carrega, o que ele faz, para que ele serve. É menos conhecida como objeto diferenciado com qualidades específicas do que como um processo. Ele é mais conhecido como um processo ligado ao ser do bebê e às alterações desse seu ser. Então essa que é a parte mais importante. Ele é entendido como um processo ligado ao ser do bebê e às alterações desse seu ser. Por esta razão, chamei a mãe precoce, essa primeira mãe dessa primeiríssima infância, de objeto transformacional. Objeto transformacional. E a busca, atenção, agora é a parte mais importante, a busca do adulto pela transformação constitui, em alguns aspectos, a memória desta relação precoce. A busca do adulto, vou repetir, a busca do adulto pela transformação constitui em alguns aspectos a memória desta relação precoce. Então, repetindo, a busca do adulto pela transformação constitui em alguns aspectos a memória desta relação precoce. E aí o Bolas vai dar alguns exemplos no livro sobre como que a gente reatua essa busca por esse objeto, que é um objeto de transformação, que toda a nossa dor, toda a nossa falta e tal, tudo que a gente está sentindo é transformado pela presença, pela chegada desse objeto, concretamente falando. Então, esse
objeto dá conta de transformar a sua realidade. Então pensa um pouco a relação que isso tem com o que a gente estava falando antes. Eu vou encontrar esse alguém e esse alguém vai dar conta de transformar a minha falta, a minha impressão de que eu não estou bem, de que eu não sou feliz, na plenitude, na totalidade, na vida que faz sentido, na vida que se completa. E aí a gente fala, caramba, faz sentido pensar isso mesmo, né? Essa mãe, quando chega para o bebê, essa mãe que carrega essa transformação. E aí ele vai dar o exemplo do amor, exatamente como um modelo de algo que a gente vai buscar para transformar a nossa realidade. Esse alguém que eu vou encontrar que vai me fazer ser feliz finalmente, que é a base da ideia do amor romântico, né? Mas ele também dá um outro exemplo que é engraçado a gente pensar no que a gente está falando aqui, que é o consumo, como ideia de objeto transformacional. Então eu vou finalmente comprar um carro e esse carro vai me fazer ser feliz. Eu vou comprar uma casa, ou construir uma casa, ou construir aquela casa, eu vou comprar aquela casa e essa casa vai me fazer ser completo. Eu vou comprar aquele celular, aquele iPhone 11X, blá, sei lá o quê, e esse iPhone vai me fazer não sentir mais falta, vai me fazer sentido a vida, né? Esse objeto que a gente lê então na montagem da idade adulta como o objeto transformacional. Então isso parece estar presente tanto no campo do amor romântico quanto no campo do amor mercantil, né? Dessa mercantilização do mercado, do consumo. E aí a gente fala, poxa, então talvez o que faça a gente arrastar a tela do Tinder em busca da próxima imagem não seja a facilidade de se desconectar. Isso também, talvez o que faça esse sujeito terminar, na nossa história que a gente começou esse vídeo de hoje, terminar com você para ir em busca dessa próxima coisa, talvez não seja simplesmente a facilidade, a possibilidade que o amor líquido traz para ele, mas talvez seja a esperança de que exista esse objeto transformacional. E quando eu falo, você então já ouviu essa história, já sentiu essa história, já foi abandonado, é fatal também que eu esteja falando que você já fez isso, né? Você não é só vítima dessa relação. Então é fatal pensar que tem um monte de gente sendo trocada, né? Nessa situação, me trocaram por um objeto melhor, pelo objeto que vai trazer a felicidade, mas também tem um monte de gente trocando, senão a equação não fecha. Então você também já deve ter trocado. Você trocou por quê? Então a resposta para essa estranha coisa que parece não fechar, que é um monte de gente em busca do amor romântico, mas um monte de gente vivendo amores líquidos, talvez esteja no mesmo lugar, talvez esteja exatamente no mesmo lugar, que é a busca pelo objeto transformacional. E aí se você parar para pensar agora, e aí talvez aqui a saída para essa história é o que rege essa minha busca? O que eu estou em busca de? Eu estou em busca do quê? Com essa minha coisa frenética de arrastar essa tela em busca da próxima imagem, que talvez, não é porque eu não gosto dessa imagem que está aqui, eu até gosto, até dei um like nela, um crush, sei lá como é que chama isso nela, mas eu acho que a próxima pode ser melhor, a próxima pode dar conta de dar sentido para a minha vida. Esse é que é o troço importante da história. E aí a gente fala, tá bom, então como é que a gente sai disso? A gente sai disso olhando para essa nossa narrativa e entendendo como é que a gente faz montar essa revisão, essa versão adulta desse objeto transformacional, esse objeto que transforma a gente. Como é que é? Tem muitas possibilidades disso. E aí a autoescrita vai pensar bastante sobre isso, né? Voltando. Aliás, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, curte esse vídeo antes que eu esqueça, porque no final ninguém mais está aqui. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e aí embaixo está o curso da autoescrita. Vai lá e ao invés de ficar só me ouvindo falar, vamos trabalhar. Mas seguindo, o que acontece na sua vida? Você tem versões de montagem desse objeto transformacional. Então, a gente pode pensar a versão de alguém que está aí pensando, eu vou encontrar o meu grande amor e esse grande amor vai conferir sentido para a minha vida. Essa é uma versão, né? Eu vou encontrar, tem uma atividade nessa história, né? Isso é uma versão da história. A outra versão é, eu vou ser encontrado, alguém vai me encontrar e alguém vai conferir sentido para a minha vida. Essa é uma outra versão da história, mas a mesma história, a transformação pelo outro. Então, alguém vai me encontrar e vai conferir sentido para a minha vida. Nessa uma versão passiva da história. A outra versão, eu tô aqui nessa relação ainda, aguentando tudo que eu aguento, porque eu acredito, em última análise, que esse outro sujeito aí, esse outro camarada, é o meu objeto de transformação, é o meu objeto transformacional. É ele que me traz felicidade. Eu me convenci disso, por isso eu aguento qualquer coisa. Essa é uma outra versão. A outra versão é desse sujeito que está aí no mundo virtual. É claro que você pode vivenciar algumas dessas versões ao mesmo tempo, mas está no mundo virtual em busca de, freneticamente, desse objeto. A gente fala isso em relação ao amor, a gente poderia falar em relação a tudo, né? O arrastar a tela é o estar em busca do objeto de transformação, do objeto transformacional. Mas no caso do Tinder, a culpa é do Tinder? Não, a culpa não é do Tinder, a culpa é se tem culpa alguma coisa, ninguém tem culpa, mas é dessa nossa busca e de não se dar conta da nossa busca.
O problema é fazer isso desavisadamente. O problema é que a gente faça isso sem perceber, sem se dar conta, sem pensar sobre o nosso sistema. Então, o que você pode fazer é observar como você funciona aqui nessa vida agora, de que versão dessa busca de objeto transformacional você está vivendo, e aí tentar remontar e voltar atrás, voltar lá para a sua história e pensar o que isso pode dizer sobre mim, o que isso pode dizer sobre a minha história. Eu estou em busca de quê? Não é que a sua relação com a sua mãe vai definir como você atua hoje em dia. Não, é claro que não. A gente tem muitas aberturas e possibilidades. Mas certamente existe algo na sua história, uma espécie de padrão dessa sua narrativa, da função que você ocupa na sua própria narrativa, entende? Onde é que eu estou na minha narrativa? Para que eu sirvo nela? Eu sou a vítima que espera, ou a vítima que é abandonada? Eu sou o sujeito que está em busca de freneticamente? Quem sou eu nessa história? Porque aí se você consegue revisar a sua história, reentender, estabelecer um diálogo com a sua própria história, talvez você não esteja totalmente desavisado de você mesmo. Talvez você tenha alguma chance de operar níveis de escolha que você não esteja totalmente submetido a essa coisa que parece acontecer com você. Aconteceu comigo, eu não sei como foi. Tanto quando alguém te abandona, quanto quando você abandona alguém sem entender muito bem por quê. Que história é essa? Que função é essa de busca de objeto transformacional que você está vivendo? Isso está aí na sua história. Cabe a você voltar atrás e tentar entender, reconstruindo a sua história e a sua função narrativa na sua própria história. Basicamente isso, espero ter ajudado. Semana que vem a gente continua. Tchau, gente.